Então, pessoal, vamos passar aqui um pouco sobre regras de derivação, né? Eu posso fazer a derivação de uma função com esse comando aqui D maiúsculo, tá? E expression coloco dentro em parênteses a função em si. E aí depois eu peço o objeto que eu quero derivar, tá? Então aqui se eu derivar x nessa função aqui, 2 mais 3x, a derivada é 3. Tá? Só que se eu pedir a derivada do 2 ou do 3, ele vai ser 0. Tá? Porque eles são constantes. E a derivada de uma constante é sempre 0. Por isso que aqui, isso daqui não é uma constante, tá? Tem um multiplicador aqui, que faz com que ele não seja uma constante. Então, por isso que aqui é 3. Se fosse 5 vezes x, se a gente derivasse x, ia ser 5, tá? Aqui, se a gente decidir nessa equação derivar 2, ele vai ser 0, porque ele é constante. Aqui numa função um pouco mais complexa, tá? Derivando x, ele é 5, tá? Derivando y, ele vai ser 6. E se fosse aqui, ó, numa situação y sobre 2, né? Aí seria 6 vezes 1 sobre 2, tá? Mesma coisa se fosse, enfim, vamos botar aqui, se fosse aqui sobre 3. Seria 6 vezes 1 sobre 3. Ou se fosse 7. 7 vezes 1 sobre 3, tá? Então a gente tem algumas regrinhas, tá? Se a função de x for um log, tá? Tiver em log, então a derivada vai ser essa equação aqui. Vai ser n sobre n vezes x. Que quando x é igual a 1, é só 1 sobre x, né? Fica só 1 sobre x. Agora, quando o n ele não é igual a 1, se for, por exemplo, se o n for igual a 2, tá? Ou 3, a gente vai ter exatamente essa formuleta aqui. Ó. N, que no caso aqui é 2, divididos por n vezes x. 2 vezes x. No caso aqui do 3, n divididos por n vezes x. 3 divididos por 3 vezes x, porque aqui no caso o n é igual a 3. Vou botar aqui. N é igual a 3. Né? N é igual a 2. Aqui, né? Em cima, o n é igual a 1. Então a gente vai vendo que tem umas regrinhas, né? Que elas vão de derivação de funções. Se for o log de x elevado a alguma potência, vai ser essa potência vezes x elevado a essa potência menos 1 divididos por x elevado à própria potência. Vamos lá. Olha lá. 2 vezes x. Aqui é só x, né? Porque aqui no caso seria x elevado a 1. Então fica só x mesmo, né?
Agora, se for x elevado à terceira, por exemplo, olha a regrinha. Ó. É o n vezes x elevado a n menos 1 divididos por x elevado a n. Aqui, no caso, vou botar de novo. N é igual a 3. Quando n for igual a 4, quando n for igual a 4, a gente vai ter essa questão aqui. De novo, né? N vezes x elevado a n menos 1 divididos por x elevado a n. Aqui o n é igual a 2. Quando o n é igual a 2, ele fica só o x, porque na verdade ele ficaria x elevado a 1, né? Que é exatamente isso daqui. Então é só ele mesmo, como eu já tinha falado. Saindo dos logaritmos e vindo para os exponenciais, a gente tem que a derivação do exponencial é sempre ele mesmo. Olha só. É sempre ele mesmo. A gente tem algumas... vou passar aqui por algumas outras. Mas a gente tem alguns casos onde ele não vai ser ele mesmo, tá? Por exemplo, quando for um exponencial de algo elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta potência, aí ele vai seguir essa regrinha aqui, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, exponencial de x ao quadrado, né? Ele vai ser o exponencial de x elevado a n vezes o n vezes x elevado a n menos 1. Então fica, né, exponencial de x elevado a n vezes x vezes n, vezes x elevado a n menos 1. Então, no caso aqui seria x elevado a 1, por isso fica só x. Vou botar aqui n é igual a 2. Quando n é igual a 3, vai seguir a mesma regrinha de novo. Ó, exponencial de x elevado a n vezes n vezes x elevado a n menos 1. Mesma coisa quando... E assim vai seguindo, né? E assim vai seguindo, olha lá, 4, x elevado a n menos 1. Mesma coisa que se a gente fizer, sei lá, vamos botar aqui 10, x elevado a 10ª potência. O n aqui seria de 10, né? Ficaria lá o exponencial de x elevado a n, a 10, vezes 10, que é o n, vezes x elevado a n menos 1, que é 9. Então isso vai, né? Vou botar até aqui 3 pontinhos, né? Sinalizando que isso aqui continua. Se for ao contrário, por exemplo, ao invés de colocar na potência, né? Colocar a divisão, não seria ao contrário, né? Mas vamos ver aqui a divisão. Não é somente o próprio exponencial, né? Ele vai ser, olha, vamos fazer aqui quando n é igual a 2. Ele vai seguir essa formulinha aqui, ó. Vai ser o menos exponencial de n sobre x vezes n sobre x elevado a n. Tá? Isso aqui acontece também quando n é igual a 3. Isso aqui você não precisa gravar, tá? Isso aqui são regras, tá? São regras realmente de derivação. O interessante aqui é que mesmo se a gente aumentar, acho que eu até falei errado no áudio, mesmo se a gente botar aqui, sei lá, 10, né? Se o n for de 10,
Aqui vai ser ainda vai ser 10 divididos por x elevado ao quadrado. Ó, tá vendo? Só o que muda aqui, na verdade, são os numeradores aqui, né? Dentro da derivada exponencial. Então, voltando lá para cima, a gente estava falando de exponencial, né? Agora, se não for exponencial, né? Enfim, vamos ver aqui a expressão, vamos ver aqui a derivação de x elevado ao quadrado, né? Vai ser sempre n vezes x elevado a n menos 1, que seria 2, né? 2 vezes x. Aqui x seria, na verdade, não é x, né? Eu quis representar uma multiplicação aqui, no caso, né? Eu quis representar uma multiplicação, que pode confundir. Isso, agora tá certo. Então aqui vai ficar 5 vezes 2 vezes x. Ó, tá vendo? O 5 entra na jogada aqui, tá? Quando n é igual a 2. Por quê? Por que isso daqui, né? Porque, na verdade, x elevado a... x elevado a... Pera aí, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu fazer aqui o de 3. É ele vezes... Ó, isso aqui tá errado, elevado a ele mesmo. É ele vezes x elevado a n menos 1. A regrinha aqui é essa, tá? E não conforme estava. É essa aqui que é a regrinha. Isso. Por isso que fica... por isso que aqui fica 2, quando é x ao quadrado, né? Fica só 2 vezes x, porque na verdade, quando n é igual a 2, é x elevado a n menos 1, é x elevado a 1, que é ele mesmo, que é o próprio x. Agora, quando é 3, fica n, né? Quando n é igual a 3, fica n vezes x elevado a n menos 1, tá? Quando o n é igual a 3. A mesma coisa vai acontecer quando o n for igual a 4. 4 vezes n vezes x elevado a n menos 1. E aqui, né, se o n for 4, continuando aqui com o raciocínio de n de 4, vai ser 5 vezes 4 vezes x elevado a n menos 1. Aqui. Igualzinho a quando acontece aqui em cima. Igualzinho quando acontece aqui. Como acontece aqui. E se for elevado a um número negativo? De novo, né? A gente tem lá a regrinha, né? Vou botar lá a regrinha aqui, vou botar a regrinha aqui de novo. Se for assim, é um número negativo, a formulinha é essa aqui. Ó, o número negativo é menos x elevado a menos n mais 1 vezes n. Vamos ver quando n é igual a 3. Tá vendo? Menos x elevado a menos n mais 1 vezes n.
É justamente essa regrinha aqui. A mesma coisa para 4. E se a gente quiser multiplicar essa expressão, né, quando x está elevado a uma potência negativa e a gente quiser multiplicar ele por alguma coisa, vai ser isso daqui, tá? Isso aqui vai ser... Opa! Isso aqui vai continuar mantendo, só que vai ter... Ótimo. Só que vai ter aqui... um valor multiplicador, que eu vou botar ele como x maiúsculo, por exemplo, tá? Um multiplicador x, então vai ser sempre o x maiúsculo, que é o multiplicador vezes o que já aconteceria normalmente quando deriva o x elevado a um expoente negativo. Poderia ser y também, eu estou usando x aqui por convenção, né? Convenção não, mas poderia ser A, poderia ser B, poderia ser C, enfim. Lá vai ser, na verdade vai ser lá, ó. Vai ser menos, ó. Vai ser menos o multiplicador vezes, então o menos vai sair daqui, tá? O menos ele sai daqui e vem para cá. Menos x. Ó. Vai ficar isso aqui assim, tá? Quando você tá, né, enfim, voltando lá para aquela formuletazinha aqui, ó, x elevado ao quadrado, a derivação de x elevado ao quadrado, quando for x elevado a 1 sobre 2, aí é essa, na verdade, ó, já é essa fórmula aqui. X elevado a 1 sobre n menos 1 vezes 1 sobre n. X elevado a 1 sobre 3, olha lá. X elevado a 1 sobre n menos 1 vezes 1 sobre n. Tá? E a mesma coisa vai acontecer se tiver um multiplicador, né? Vai ser a mesma coisa, vai repetir, só que com o multiplicador por fora. Tá? Com o multiplicador por fora. A não ser, né? A não ser, aí seria negativo, né? A não ser que fosse aqui, ó. Pô, ele tá de sacanagem comigo. Se fosse um negativo, né? Seria lá, ó. Não, aqui no caso ele continua realmente... Não, acho que eu teria que botar... menos 1 divididos por 3. Não está certo. Bom, ele ficaria por fora. É porque aqui eu fiz a menos 4 e ele entrou, né? Foi menos. Agora, se for menos uma fração, ele não entra no sinal negativo. Ele fica fora. A não ser que... Aqui tá fechando aqui. A não ser que eu tivesse que colocar mais uma... Vamos ver aqui. Que aí eu colocaria tipo... 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3, Tem que ter mais uma para fechar ali. Vírgula. Vamos ver. Não. Quando você está, enfim, elevando... Se for... Vou até botar ali em cima, né? Se for aqui, ó, se for uma fração, se você está elevando a algo negativo em fração, o x ele não entra dentro, ele fica fora, tá?
Vou até tirar aqui, vai ficar... menos... Enfim, menos x elevado a blá blá blá. Eu vou só repetir isso aqui, né? X vezes... fica isso daqui. Então, aqui, se for uma fração, multiplicador não negativa, tá? Aqui, ó, vamos de novo, aqui ele negativa, né? Ó, o 5 ele negativa. Agora, se for uma fração, ele não vai negativar. Ele fica fora, ele ainda fica fora, tá? Ele fica respeitando aqui a regra de x elevado a menos... ele segue uma regra diferente, né, na verdade. Aí fica menos vezes menos n. Vezes menos n, menos n. E aqui não vai ser n mais 1, vai ser o próprio n. X elevado ao próprio n menos 1 vezes isso. É essa formulazinha aqui. Aí, na verdade, quem entra aí fica quem entra é o final, né? Quem entra é o... Aqui quem entra é o multiplicador, tá? Se for uma fração, quem vai entrar vai ser o númerozinho lá no final. E não vai ser n mais 1. Vai ser n menos 1, tá? É n elevado a n menos 1 vezes menos o n, tá? Então, a gente já viu que a questão da exponenciação. E tem algumas coisas aqui mais, né? Enfim, eu vou começar em outro vídeo aqui, peraí.